Fala galera, tudo bom? Professor Bruno Cardoso aqui. Estou trazendo um vídeo sobre o treinamento aeróbio. Como que deve ser o meu cardio? Ele deve ser a quanto da frequência cardíaca? Como que funciona toda essa jogada? Mas antes vou lembrar para vocês da live de domingo às 8 horas da noite, onde a gente vai falar sobre o treinamento personalizado. Qual a vantagem de você contratar um personal trainer, por exemplo? Porque esse treinamento é melhor, ele é mais eficiente para uma pessoa. Uma dessas vantagens é isso aqui, o treinamento aeróbio manipulado, e vamos ter conta no vídeo. Para você que acha que o profissional de educação física não faz conta, você vai se surpreender. Tá bom, galera? Mas isso tudo depois da vinheta. Calculador em mãos, tá bom? Pra gente fazer as contas. E a gente vai mostrar aqui rapidamente como que a gente faz ou manipula o treinamento aeróbio do aluno. Vamos dizer que o aluno chegou lá para fazer a sua primeira aula de personal trainer. Na primeira aula eu, pelo menos, não passo treinamento. Na primeira aula a gente faz avaliação física, avaliação antropométrica, avaliação de capacidade aeróbica, enfim. Após uma avaliação física que você fez no seu aluno, você teve vários valores, e aí você vai começar a montar o treinamento. Vai ser o treinamento resistido, que é a parte de número de séries, intensidade, repetições e etc. E tem outra parte que é demandada, que as pessoas não usam muita demanda, mas é muito importante, que é o treinamento aeróbio. Mesmo quem quer ter hipertrofia, tem que fazer o treinamento aeróbio. Quem quer emagrecer mais ainda? Imaginando que o treinamento aeróbio é importante para o emagrecimento, chegou um cara lá com você com 24 anos, que é a idade que eu tenho. Então chegou um cara lá para você, 24 anos, que é o teu aluno de personal, você fez toda a avaliação física dele. Aí você vai encontrar, agora para montar o treinamento aeróbio, como que funciona? Esse moleque de 24 anos, vou chamar de Bruno. Vamos lá, o Brunão chegou lá. Brunão. Chegou lá o Brunão para fazer exercício físico lá com o professor Bruno. Ah, o Brunão tem 24 anos, correto? Beleza? O Brunão tem 24 anos. O Brunão tem 24 anos e o que acontece? A gente vai montar o treinamento para ele emagrecer. Porém, como que a gente monta esse treinamento? Esse treinamento vem da cabeça, se você chega lá para ele e fala, faz 20 minutos, faz 30 minutos. Não, ele tem que ter uma progressão. Você pode fazer alguns testes, tá? Aqui eu estou manipulando um jeito mais fácil para um aluno de personal. Obviamente que para um aluno de consultoria online, um aluno que você tem na distância, um aluno de academia é uma outra situação. O aluno de personal é sua obrigação fazer uma avaliação física, já que ele tem um treinamento personalizado para ele. Primeiro ponto para a gente montar o treinamento aeróbio, a gente vai usar uma equação interessantíssima, que é o nome é frequência cardíaca de reserva, ou o protocolo de quem inventou o Carbone. Tá? O Carbone foi um cara que montou uma equação onde a gente utiliza a frequência cardíaca de reserva. O que significa a frequência cardíaca de reserva? A frequência cardíaca máxima é o máximo de batimentos que o coração consegue fazer por minuto. Tá bom? O que é a frequência cardíaca de reserva? Ele considera a frequência cardíaca máxima que a gente consegue fazer em um minuto pela frequência cardíaca de repouso, que é a frequência cardíaca que eu estou agora. E, ou seja, ele considera o máximo que o coração consegue bater por minuto pelo mínimo de esforço que eu estou agora, que é o repouso. Então a gente faz uma equação e descobre um valor no meio. Esse valor entre os dois é a frequência cardíaca nossa de reserva. É o que a gente tem para trabalhar entre a máxima e a mínima que a gente já está. Porque ninguém sai da frequência cardíaca zero, a gente sai de 60 e chega no máximo, por exemplo, 200. Então, o número entre os 60 e os 200 é essa frequência cardíaca de reserva, esse espaço que tem entre os dois. Beleza? Que é espaço de trabalho nosso, né? Então, a gente vai começar a preencher essa fórmula. A fórmula funciona com frequência cardíaca máxima, que eu expliquei, menos a frequência cardíaca de repouso, que é o que a gente está, que nem agora, mas frequência cardíaca de repouso eu posso medir com oxímetro, ou mesmo pela pulsação, tá? Fica a critério de vocês. A intensidade que eu vou querer usar, que aqui eu já explico o que vai ser, mais a frequência cardíaca nossa de repouso, a gente vai voltar a utilizar de repouso. Então a gente vai começar a preencher a fórmula. A frequência cardíaca de repouso a gente pode utilizar um oxímetro, a gente pode utilizar os batimentos. Então vamos dizer que eu fiz os batimentos lá, eu contei até 15, sentindo os batimentos, deu no número X. Eu pego esse número X, né? Se eu contei até 15, eu vou multiplicar por 4, porque 15 mais 15 mais 15 mais 15, 4 vezes dá 1 minuto, né? Eu achei esse valor de 68 batimentos por minuto. Então, o Bruno tem repouso parado, o coração dele bate 68 vezes. Naquele dia que eu fiz a avaliação física. Porém, falta a frequência cardíaca máxima. A de repouso eu achei, então eu vou preencher lá na fórmula, 68 e 68. Porém, eu dou outras dois pontos da fórmula que eu preciso preencher. Uma frequência cardíaca máxima e uma intensidade.
A intensidade a gente vai pensar por último. Agora a gente vai pensar na frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima você só vai saber se você fizer algum teste. Se você for algum cardiologista, que é difícil, a gente sabe que a demanda é complicada a gente fazer isso. Vamos dizer que você não for um cardiologista, Bruno. O que eu faço? Então, se eu não for um cardiologista, eu tenho que saber minha frequência cardíaca máxima. Como que eu descubro? Simples. Você vai pegar e vai usar uma equação que a gente faz. Tem duas formas de saber essa equação, que é essa aqui, ó. Que a gente pode fazer a 220 menos a idade, que no caso do Bruno aqui tem 24 anos. Ou a gente pode fazer o 208 menos 0,7, que é uma constante da equação, vezes a idade de 24 anos, tá? Então, eu fiz a primeira fórmula, fiz 220 menos 24 dá 196 batimentos por minuto. Essa é aproximadamente sua frequência cardíaca máxima. Aproximadamente. Já nessa segunda fórmula aqui, que é 208 menos 0,7 vezes a idade, a gente achou 191. Qual das duas fórmulas é mais fidedigna, Bruno? Cara, assim, a melhor forma mesmo, mais fidedigna, é você fazer um teste no aluno. Se você não consegue fazer um teste no aluno, utilize essa fórmula aqui, tá? A gente tem menos chance, ela é mais validada. Essa fórmula aqui a gente não sabe bem quem é o autor dela, então ela tem uma autoria desconhecida, tá? Essa aqui ela tem uma autoria conhecida que é do Tanaka, colaboradores, então eu gosto mais de utilizar essa aqui. Mas ela nunca vai ser tão eficiente que nenhum teste mesmo na prática, tá bom? Então eu achei a frequência lá, que eu fiz 208 menos 0,7 vezes a idade, 24 anos. Lembrando a regra de matemática básica, eu resolvo o primeiro que está em parênteses, depois o que está fora, beleza? Resolvi lá a primeira equação, aí vou resolver a segunda, que eu pego 208 menos o valor que dá aqui dentro, achei 191. Então minha frequência cardíaca máxima é 191 batimentos por minuto. Então eu vou adicionar lá na fórmula, a frequência cardíaca máxima é isso aqui, eu vou adicionar aqui, ó, 191. Então minha fórmula vai estar quase totalmente pronta. De onde que esse vem 0,75, Bruno? É intensidade. Quando a gente vai calcular, que não é um dos truques matemáticos, quando a gente vai calcular uma porcentagem, a gente faz, por exemplo, se fosse 0,50, 50%. A gente pega, quando for multiplicar, a gente faz assim, ó, uma fórmula, tá bom? Facilita, tá? E aí a gente faz esse valor para qualquer porcentagem. Se fosse 30%, a gente também vai utilizar, vamos dizer que fosse 35%, a gente vai utilizar 0,35 para calcular a porcentagem. Isso é matemática básica, né, galera? Vamos ficar falando nisso. Aí eu vou achar esses valores. Agora a gente vai começar a resolver a parada, beleza? Vamos lá. Primeiro a gente resolve o que está em parênteses, correto? Tudo que tem em parênteses a gente resolve primeiro. Então a gente vai lá. 191 menos 68. Achei o valor de 123. Aqui, ó. Vou fazer pequenininho aqui para caber tudo. Vezes, agora eu vou pegar 0,75 mais 68. Volta à regra de matemática, eu resolvo primeiro a multiplicação para depois a operação mais básica, não é isso? Então eu vou fazer 123 vezes 0,75, achei a frequência de treino aqui, ó, eu achei o 92,25 mais o 68 que é o último elemento da fórmula que a gente utiliza, mais 68. Achei aqui, ó, 160,25, né? A gente pode arredondar para 160. Então, minha frequência cardíaca de treino é 160. Ou seja, se eu quero trabalhar 75% da frequência cardíaca máxima ou frequência cardíaca de reserva do meu aluno, se eu quero que o meu aluno treine 75% da frequência cardíaca dele de reserva, ele tem que estar com 160 batimentos por minuto. E agora, como que eu faço isso na prática, Bruno? Pô, simples. Oxímetro. Frequencímetro. Você vai mandar um aluno correr, com frequência mais fácil, né? Um polar, óbvio que um polar é caro, a gente sabe que um polar é R$1.000, R$2.000, né? O cara começando a correr lá, o batimento dele está em 130. Lembra lá que a gente tem que estar em 160? O que a gente vai pedir para o aluno fazer? Aumentar a intensidade. Fala, ô Bruno, não, aumenta a intensidade. Porque o teu valor 130 tá baixo, tem que estar no valor de 160. Então eu vou pedir para ele aumentar a intensidade. Com isso, o que acontece? Eu faço treinamento aeróbico de forma planejada e dentro da frequência de reserva que eu quero. 75% a gente sabe lá que até de 60% a 85% da frequência cardíaca ou frequência cardíaca de reserva, nossa, a gente sabe que a gente tem um trabalho ali muito grande
né, principalmente, todos têm, mas principalmente de melhora de VO2 máximo. Se eu tenho uma melhora do VO2 máximo, o que acontece com o meu aluno agora? Ele, canetinha, vambora. Ele diminui a gordura. Se o aluno diminui a gordura, ele fica mais magro. Olha como que com um teste simples, só com equação, com uma calculadora aqui, ó, básica, gente. Essa minha calculadora aqui não tem nada, ó, de científico, ó, bem básica. Eu consegui fazer uma equação, um planejamento que agora o aluno vai ter um treinamento aeróbico de forma específica. Então, viu a diferença de você ter um personal? O personal bom, um cara capacitado, vai saber fazer isso aqui. E olha que eu assim, espremer ao máximo que a gente poderia fazer mais equações. A gente poderia fazer a equação pelo valor de VO2 também dele, pelo valor também pela corrida na esteira, quanto de quilômetros ele tem que correr por minuto. A gente poderia fazer várias outras coisas. Mas com um valor que a gente descobriu, que é a frequência cardíaca dele de repouso, e uma equação que a gente fez para subachar, né? Se subestimar ou superestimar, mas a gente utilizou para achar a frequência cardíaca máxima, adequando para a nossa realidade de não poder fazer testes, a gente conseguiu fazer um treinamento aeróbico. Agora você vai pedir para o cara correr a 160 batimentos por minuto, vai equivaler a 75%. Então a frequência cardíaca de reserva dele, ele vai ter lá de 60% a 85%, a gente tem um aumento do VO2, se ele está 75%, ele está dentro dessa zona. Ótimo, treinamento aeróbico manipulado, planejado, com eficiência científica. Aí aqui não é chute, não faz 20 de esteira, 50 de esteira, não, aqui é treinamento planejado. Aí quantos minutos eu tenho que fazer? Aí teria que ser um outro vídeo, mas também dá pra gente achar, viu? Você consegue achar quanto tempo você tem que fazer, dependendo de quantas calorias que você quer que gaste. Se você quer que o aluno gaste 500 calorias, tem como você fazer um cálculo, você descobrir quanto tempo ele tem que ficar na esteira para gastar 500 calorias. Um treinamento planejado. Esse cara que monta isso pra você, que aí ó, o personal trainer, ou fisiologista na minha parte, esse cara é especialista em exercício. Esse cara faz isso tudo para achar um valor que vai te resolver, e aí o treinamento aeróbico dificilmente não vai ser assertivo. Dificilmente você não vai ter adaptações e você não vai ter emagrecimento ou melhora na hipertrofia. Tá bom, galera? O vídeo ficou um pouquinho estendido, eu sei que ficou com muita conta. Tirem dúvidas comigo, tô aqui para ajudar. E tamo junto, galera. Obrigado pela atenção e espero trazer outros vídeos na semana que vem a respeito disso. Tá bom? Espero vocês na live de domingo. Tamo junto.